Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar dos Verdes apresenta hoje à Assembleia da República um projeto de lei que altera a Lei de Bases do Ambiente, que é nada mais nada menos do que um diploma enquadrador da política de ambiente, mas não só, da política para o desenvolvimento. A atual Lei de Bases do Ambiente vigora desde 1987 e foi uma lei aprovada por maioria na Assembleia da República, teve na altura apenas o voto contra do CDS, mas creio que é justo reconhecer que foi um diploma unificador e revelador da necessidade do nosso ordenamento jurídico levar a que o ambiente ganhasse uma maior relevância na política geral e que constituísse em si um valor a defender. Infelizmente, a prática política não foi correspondente com aquilo que foi aprovado na altura em relação à Lei de Bases do Ambiente. Mas esta lógica inovadora, de resto, já estava consagrada na nossa Constituição da República Portuguesa desde 1976, que tinha e mantém um texto altamente progressista relativamente às matérias ambientais. Ocorre que, como estava a referir, as práticas políticas têm deturpado toda esta lógica quando nós percebemos que em diversos setores governativos há outros valores que se têm evidentemente sobreposto sobre as matérias ambientais, seja da economia às obras públicas e podíamos ir inclusivamente a outros ministérios. Isto tem levado a uma dilapidação do nosso Estado ambiental em função de outros valores que se têm sobreposto e que de resto a nossa realidade demonstra, seja por via da pressão urbanística, da má gestão territorial, de grandes empreendimentos com danos irreversíveis de ordem ambiental e muitas vezes extremamente danosos até do ponto de vista social, a gestão muitíssimo deficitária das nossas áreas protegidas, as políticas que têm promovido o despovoamento e a desativação do mundo rural e muitos outros exemplos aqui poderiam ser dados. Ora, olhando para a atual Lei de Bases do Ambiente e decorrido todo este tempo, aquilo que os Verdes consideram é que é possível torná-la mais clara, mais determinada e mais exigente na prossecução de políticas corretas do ponto de vista ambiental. A forma como a atual Lei de Bases do Ambiente trata o litoral é de uma forma um pouco menorizada. Os Verdes criaram então uma maior relevância nesta lei para a preservação e a sustentabilidade do nosso litoral, das nossas zonas úmidas, do nosso mundo rural, tornando-as como zonas vulneráveis. Dirão os senhores deputados, mas está bem, o litoral e o mundo rural só por si já formam Portugal inteiro. Pois é, provavelmente hoje podemos tomar como Portugal inteiro uma zona vulnerável do ponto de vista ambiental. E aquilo que sabemos é que é preciso inverter políticas para inverter justamente esta realidade. Exigimos também cadastros e cartografias rigorosas. Exigimos, na Lei de Bases do Ambiente, uma correta gestão dos espaços florestais, a consagração das atividades de pequena escala e com menor impacto, como as mais consentâneas com a preservação ambiental, a criação da obrigatoriedade da constituição de sistemas de monitorização e de sistemas de alerta para fatores de risco, que julgamos uma coisa extraordinariamente importante, ou até a proibição de gestão e classificação de solos em função de fatores especulativos, para dar alguns exemplos. Por outro lado, consideramos que a atual Lei de Bases do Ambiente, decorrido este tempo, não consagra nem refere alguns domínios e desafios que se tornaram extremamente relevantes na atualidade e, portanto, não toca problemas que era fundamental tocar ao nível da política ambiental, como a questão das alterações climáticas ou a contaminação por organismos geneticamente modificados
ou na introdução de alguns princípios hoje subejamente conhecidos e que não estão consagrados na Lei de Bases do Ambiente, como o princípio da precaução, que determina que em caso de dúvida, designadamente do ponto de vista científico, se opte por aquilo que gera de facto a qualidade de vida das populações, ou até pela consagração de vários instrumentos da política de ambiente que se foram criando, mas que não estão estipulados na Lei de Bases do Ambiente. Por outro lado, os Verdes consideram que não é possível tolerar que a Lei de Bases do Ambiente determine que a poluição é um componente ambiental. Não pode ser. Esta lei estava mal formulada nesse aspecto, ou digamos que tinha uma lógica diferente na sua separação dos componentes ambientais naturais e dos componentes ambientais humanos, mas não é possível, numa lógica de afirmação da componente ambiental, determinar a poluição como uma componente ambiental. Os Verdes, portanto, reordenaram a Lei de Bases do Ambiente de forma a que a conservação dos valores naturais se torne um objetivo em si, que fiquem profundamente claras na Lei de Bases do Ambiente quais são as consequências, designadamente na área da poluição, acaso os fatores humanos e antropogénicos não sejam tomados em consideração com essa conservação dos valores naturais, mas também que esses valores naturais sejam tidos na política como um objetivo em si e não meramente como fatores de exploração de recursos naturais. E nós entendemos que a atual Lei de Bases do Ambiente é um bocado restritiva relativamente a essa preservação ambiental em função da exploração dos recursos naturais. Conclua, Sra. Deputada, por favor. Termino sim, Sr. Presidente. E não da conservação da natureza como um objetivo em si e necessariamente a cumprir ao nível da política geral. É este o contributo que os Verdes entenderam dar para a discussão da Lei de Bases do Ambiente, que consideramos extraordinariamente útil, e esperemos que desta vez, por unanimidade, a Assembleia da República possa aprovar uma boa Lei de Bases do Ambiente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para intervir no debate.